nesse momento, fazendo a leitura, trazendo a nossa mensagem. Nós vamos começar a trazer a nossa mensagem pela palavra do Senhor. A mesma se encontra em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, do início até o versículo 13. Todo esse capítulo é importante, maravilhosíssimo, são 22 versículos. Nós vamos andar dentro desse capítulo, trazendo, portanto, o esclarecimento da palavra de Deus, dada a ordem do Espírito Santo do Senhor, que tem nos enviado a pregar sua palavra, e nós, com carinho, com respeito, aleluia, Jesus, estamos sempre felizes, sempre alegres a fazer o que o Senhor tem nos enviado a fazer. Glória a Deus. E hoje não seria diferente. Nós vamos meditar nesta palavra que é a palavra do Senhor. Tá bom, meus amados irmãos? Chamo a sua atenção para que Deus abençoe poderosamente em o nome de Jesus. Os falsos mestres, no capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das doutrinas e nem das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemos diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza feita para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva.
porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções daqueles que se estavam afastando do que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao despojadouro de lama. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, amigos, vocês todos que estão na nossa escuta, observemos aqui a palavra de Deus. O que Deus fala através da sua palavra, do apóstolo Pedro naquele tempo. Hoje, nós aqui estamos falando a mesma verdade, trazendo a você que está na nossa sintonia um momento de reflexão, porque na verdade foi um momento de entusiasmo quando você obedeceu ao Evangelho e começou a vida de filho de Deus, como no caso o etíope na Bíblia Sagrada. Mas ele sentiu alegre. Você seguiu o seu caminho com alegria. Que decepção encontrar discórdia na família de Deus. Porque elas existem entre os cristãos. O motivo porque os cristãos discordam uns dos outros. A discórdia resulta de divergência no grau de maturidade, de conhecimento, de capacidade e às vezes de atitude. Elas acontecerão pelas mesmas razões que levaram os filhos de Deus no primeiro século a discordar. O ensino falso que ocasiona discordâncias entre nós. Pedro, ele advertiu os irmãos que os falsos mestres, eles surgiriam entre eles e ensinariam heresias destruidoras, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 2, que diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Aqueles que deixam o caminho, Jesus, para seguir os falsos, eles também sofrerão até a morte. É uma coisa séria. Não se engane, meu irmão, com o falso ensinamento, mas receba no seu coração, recorde-se, receba essa palavra, recorde-se das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, como diz, bem também como dos mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora este mandamento, esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Meu irmão, são coisas que a gente vê que acontece hoje. Pessoas escarnecedoras, tirando, procurando de todo preço, a qualquer custo, trabalham
para matar as pessoas espiritualmente, enganando. E tem aqueles que vão de mal a pior, tem aqueles que não deixam, realmente ele abandona a fé, ele é enganado por Satanás e sai aí ainda fingindo que está alegre, fingindo que está feliz, fingindo que está bem. É uma coisa séria. Não sabendo ele que o nome dele não existe no livro da vida, por ele negar os princípios da palavra de Deus. Porque se assim fosse, meu irmão, então o céu não seria justo. O homem deixar a palavra de Deus, deixar a sua convivência em Cristo e abandonar, sair de qualquer jeito, é como um prostituto que deixa a sua esposa e vai à procura de qualquer uma prostituta pela aí. E diz a palavra de Deus, e siga os mestres da verdade. Cuidado, para que você não se desviando, seja aquela pessoa por todo o vento de doutrina levado, conforme Efésios 4:14. O orgulho e o desejo de destaque podem ser causas da discórdia. Tem elemento que quer ser importante demais, se orgulha querendo ser tudo quando não é nada. O orgulho é o desejo de destaque, que quer a qualquer preço, ele se arrebenta, ele quer chamar a atenção, ele quer aparecer. É realmente o orgulho, que é o desejo de destaque, que pode ser causado, caso uma discórdia, porque às vezes o elemento não fica satisfeito com o que tem, com o que Deus deu para ele, e ele vai à busca de mais, embora levando os outros, né, a ser pisado, esmagado. É como uma árvore toda torta, quando a gente vai cortar ela no mato. Uma árvore, quando ela está grande, bom tamanho, que a gente vai cortar, ela é torta, ela sai levando os outros que estão na frente, né? As outras árvores. Quando ela cai, arrebentou, ficou aí uma vaga terrível na mata. Por quê? Porque ali é uma árvore que estava toda torta, toda engembrada. Então existe também hoje essa situação, o orgulho, o desejo de destaque, algo que alguém tem no seu coração para querer aparecer, e aí sim faz de tudo para que quando ele está num lugar que não está não podendo aparecer, ele vai querer aparecer em outro lugar, e aí sim é como aquela árvore, né? Leva consigo mais outros na frente. É uma coisa séria. Essa postura má foi a razão da discussão, e aqui mencionada na terceira epístola de João. Lá nós vimos o exemplo de Diótrefes, né, que causou dissensão na igreja com as suas palavras maliciosas, elementos maliciosos. Quando aconteceram naquela época situações como essa, nós vimos aqui em 3 João, versículo 11, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. João aconselhando. Você começou a sua vida na família de Deus, meus irmãos. Aleluia. Como um seguidor de Cristo. Continue nessa mesma direção. Em vez de ajudar a incentivar alguém que esteja destruindo a igreja do Senhor, num desejo para conseguir poder, para conseguir posição, em vez disso, siga o Senhor. Não siga pessoas maléficas, podres, que não tem nada na vida, como a árvore que está toda torta, quando cai, leva os outros que estão ao seu redor. Ame a verdade, meu irmão, e o corpo de Cristo, mais que a ambição de que um amigo ou um irmão ame a verdade. Não venha amar apenas um irmão. Eu amo meu irmão, eu vou andar com meu irmão, vou seguir meu irmão. Vai, se ele for para o inferno, eu vou também. Pois vá para o inferno com ele, tá bom? A falta de conhecimento pode causar discordâncias entre os cristãos. É o que nós estamos falando aqui, que vem aí, portanto, logo mais, outra discordância, que é o dízimo. Nós vimos aqui, meus queridos irmãos, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, lá em Efésios 5:17. Procure. O homem insensato é aquele homem que não tem prudência consigo, que não tem amor, é inconstante, não tem decisões próprias com segurança.
Algumas discordâncias ocorrem por causa do pecado de alguém também. A discordância entre Paulo e Pedro está registrada lá em Gálatas 2, leia lá. A divergência veio do fato de Pedro não agir corretamente naquela ocasião. Essa discordância é apagada pela correção. Gálatas 2,14 está escrito. 6:1 ainda. E pelo arrependimento. Então arrependa-se do seu pecado. Diz a palavra de Deus lá em Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai resolver o teu problema entre ti e ele só. Se não te ouvir, aí fica difícil. Agora, se te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Então, meu irmão, essa é a realidade. Existem pessoas que a gente tem que ouvir, existe outro que a gente tem que abandonar mesmo, deixar de uma vez por todas, nem sequer ir à procura. Porque são pessoas, conforme nós vemos aqui, pessoas que seguirão doutrinas de homens pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza eles estarão lá. Eles falam palavras fingidas, sobre as quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Versículo 3 do capítulo 2 de 2 Pedro. Romanos 14. Nesse texto, a ação do irmão diz respeito só a ele mesmo. Nenhum dos irmãos em causa esse erro. Discordam e ainda assim podem ter comunhão. Um come carne e outro se recusa a fazê-lo. O Senhor ensinou a não se desprezarem nem julgarem um ao outro. Romanos 14:3. Agora, cada um receba o seu amigo, o seu irmão, como deve, mas em primeiro lugar, nosso Deus. Ambos agem coerentemente com a própria consciência, quando lá em Romanos 14:22 mostra. Aqui nós vemos essa discórdia. Um diz, guarde o sábado. Outro diz, não, eu não guardo o sábado. Traga o dízimo. Aí outro diz, não, não trago o dízimo. Não pago o dízimo. Outro diz, eu estou numa igreja que lá a gente coloca um pano na cabeça. Outro diz, não, não dá para colocar. Outro diz, eu estou numa igreja que adora imagem de escultura. Outro diz, não, eu estou apenas adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, dentre esses que falam tantas coisas, nós que somos seres humanos e somos pessoas sábias, devemos ser sábios e inteligentes o bastante para descobrir a verdade. Não é abraçar qualquer coisa, qualquer vento de doutrina. Principalmente aqueles que já conhecem. Na viagem missionária que Paulo fez, ele queria João Marcos que ficasse para trás. Mas Barnabé achou que seria melhor levá-lo. Lá em Atos 15, 35 a 41. Nenhum dos lados cedeu, mas cada um agiu como achou melhor. A contenda foi resolvida quando as partes resolvidas tornaram-se seus rumos diferentes e homens diferentes. Então, se não dá para andar junto, vai embora, tudo bem. Agora, se não dá, por quê? Porque o homem não quer a doutrina, não quer a palavra. As pessoas não querem hoje servir ao nosso Deus. A verdade, meus irmãos e meus amigos, que Deus, ele não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo eterno. E não perdoou o mundo antigo, mas agradou guardar a Noé, pregoeiro da justiça, com mais os seus familiares. E condenou a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra. Mas ali é o exemplo de nosso irmão Ló, que foi ele salvo por nosso Deus. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Aí está a situação. As pessoas que estão andando de uma forma errada, com uma consciência da verdade.
mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, são atrevidos, são obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo, blasfemos diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Porque a vida que nós vivemos, ela é curta. O homem, conforme o livro de Salmo diz, lá no Salmo 90, versículo 10, o homem só vive 70 anos. O que passar disso aí é cansaço, fadiga. Por que não deixar essa rapidez, esses dias, e trocar por uma eternidade ao lado de nosso Deus? Aí alguém pode dizer, não, mas eu aceitei Jesus e já fiz isso. Meu irmão, aceitar Jesus não é só palavra de dizer que aceita. Você tem que abrir a sua boca, confessar, sim, está escrito. Romanos 10, 8 ao versículo 11. Mas você, quando confessa, tem que ter uma mudança. Tem que ter o amor verdadeiro no seu coração. Tem que deixar as fábulas, deixar a idolatria, deixar o diabo, a feitiçaria, deixar o pecado, a desobediência à palavra de Deus. Principalmente quando você já foi iluminado pela palavra de Deus, você tem que aprender a amar a Deus e amar o seu irmão e respeitar a pátria celestial. Caso contrário, você com a sua bagagem, o seu lado que acha ser inteligente, ser importante, cai tudo por terra e vai para o inferno. É uma coisa séria. O que adiantou o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, disse Jesus Cristo. Então, meus irmãos, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente, o apóstolo diz aqui, aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Eles são atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, do pastor e outros dentro da igreja. Falam mal, criticam sem necessidade, quando ele não queria ser crente mesmo não. A doutrina é, como Jesus disse, sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. Quer dizer, o enfeite da mulher não seja as joias, não seja o cabelo, frisar dos cabelos, a forma de vestir, mas sim o homem interior. Isso quer dizer que essa é a doutrina. Em primeiro lugar, nosso Deus, mas todo aquele que tem Jesus no coração, ele tem amor, ele tem entendimento, ao ponto de se submeter a uma doutrina que venha condizer com a Bíblia, e não uma doutrina que o mundo está aí já de pernas para cima, pernas para o ar. Meu irmão, nós vemos as pessoas que têm que ter aquela regra, seguir os padrões bíblicos do que nós somos e seremos no futuro. A palavra de Deus nos diz que Cristo Jesus, quando ele ressuscitou, o lençol que estava envolto dele foi deixado. Mas lá no Apocalipse 1, versículo 12 em diante, mostra que Jesus foi visto com as vestes compridas, dando também o exemplo que todos nós temos que ter essas vestes no padrão de crente. Tem muitos que, quando saem daqui da igreja, andam quase nu, seminu, dizendo que estão seguindo uma doutrina, só se for a doutrina do diabo, não a doutrina de Jesus. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízos blasfemos diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Ou seja, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Eles são nódoas, são eles a máculas, maculam, e deleitando-se, eles fazem coisas erradas, ao ponto de chamar a atenção
da sociedade, quando deveriam chamar a atenção pelo seu bom porte em Cristo, pelo seu bom testemunho. Deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Quantos pastores têm ido para a casa de irmãos, chegam lá de manhã, só sai depois do almoço, depois que derruba a panela. Outros chegam na tarde, só sai depois da janta, ou 10 horas, 11 horas da noite. Enfadam as pessoas. São pessoas que dizem ser pastor, que na verdade nem pastores não são. São eles glutões. Pessoas que não têm entendimento, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Eles engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Às vezes a gente encontra irmãos que dizem, olha, o pastor tem que estar na casa de alguém visitar, tudo bem, quando for necessário, quando estiver doente, alguma coisa, mas ficar indo lá e de braço do pescoço, dia e noite, na casa dele, comendo e bebendo. Ah, meu irmão, mande esse cabra trabalhar. Eles querem ser premiados, eles querem aparecer, eles querem ter consigo o direito de dizer, eu tenho aqui alguém comigo, não importa a posição, mas sim que eu possa ter um apoio para mim falar minhas aberrações, falar aqui para esse povo que eu sou fulano, que eu sou ciclano, quando na verdade não tem nada, não vale nada. Mas teve a repreensão. Pode ter certeza que naquela época o caminho errante em que o filho de Beó amou o prêmio da maldição, o prêmio da injustiça, teve a repreensão da sua transgressão. O caso lá, o mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Porque Deus fala, a Bíblia fala, nós estamos aqui, você não atende? Cuidado. De repente, Jesus disse, se esse povo não me honrar com os lábios, as pedras clamarão. Então, estes são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as suas concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando do que andam no erro. Tinha alguém que estava se afastando, procurando, arrastando-se para ver se servia. Aí vem um falso profeta, arranca aquela pessoa, como disse Jesus, o lobo no meio das ovelhas, e tira aquela pessoa para que aquela pessoa morra. E pode ver a situação, pode ver o coração, pode ver a consciência pesada. A dormida acabou a consciência, já não tem mais, então a dormida também acabou, aquela dormida gostosa, acabou aquela paciência, aquela glória de Deus. Por quê? Porque se desviaram, porque alguém lhe prometeu liberdade, quando ele mesmo sendo servo da corrupção, não tem a liberdade. Porque de quem alguém é vencido, o tal se faz servo. Ou seja, o diabo lhe venceu, você é servo do diabo. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Diz a palavra, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhe o que se diz por um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. O homem desviou-se dos mandamentos. O homem saiu da palavra de Deus para engodar o seu entendimento com malícias, com perversão, com falsos profetas. Aí sim, vem a vinda do Senhor a qualquer momento, e aí diz: amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor Jesus e Salvador, nosso Pai celestial, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram nos céus e a terra,
que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com água do dilúvio. Cabe você fazer a sua decisão pelo seu futuro em Cristo. As discordâncias, elas acontecem porque nós não estamos aqui para aceitar aberração. Nós não estamos aqui para aceitar uma palavra que não condiz com a Bíblia Sagrada. Nós, como homem de Deus, conhecedor da verdade, nós vemos que diz a palavra de Deus que ele ainda habita nos fiéis. Cristo, nosso Senhor, enquanto Jesus não está mais presente na carne, ele ainda habita nos fiéis. Aleluia. A Bíblia descreve nossa comunhão com Jesus em termos de habitar, ou estar, no morar, ele em nós e nós nele. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele é a luz, e aqueles que querem habitar nele têm que sair das trevas, conforme João 1, 4 a 10 e outros trechos. Os verdadeiros servos de Cristo, com certeza, andam na luz como ele está na luz, e assim mantém comunhão com o Senhor e Salvador e com aquele que lhe colocou no caminho santo do Senhor. E não dê ouvidos voz de Satanás, que Satanás veio para matar, roubar, destruir, é o que ele veio fazer. Observemos que Jesus mostrou a sua igreja, fazendo aí uma comparação da sua igreja como ovelhas. Todos os servos de Deus como ovelhas. Mas ele disse, ter cuidado com o lobo. O lobo, ele vem vestido de ovelha. E ali entra no meio das ovelhas, daqui a pouco tira a carapuça e começa a querer esmagar, matar as ovelhas, levando para esmagar, para matar. Muitos lobos que têm se levantado, muitos falsos profetas, falsos mestres que só visam o ventre. Eles querem para si sempre se dar bem, eles não querem saber se você vai bem espiritualmente, ele não quer saber se você está bem com a sua família, com o seu esposo, não. O que importa para ele é ele ter casa, comida e dinheiro no bolso. Isso é o importante para ele, o mais é resto. Se não é a verdade, então que as pessoas observem. Quantos que estão nessas igrejas pregando que tem que se pagar 10%? Todos. As igrejas têm crescido, algumas porque o mundo de então que nós vivemos, cada dia que se passa, nasce milhões e milhões de pessoas, e a doutrina da verdade, a palavra de Deus, ela não é pregada como nós pregamos a verdade. Todos vivem camuflados como um camaleão. Ele está num lugar, se aquele lugar prega contra o Velho Testamento, ele diz, não, eu estou aqui do lado de você. Depois, quando ele está lá do outro lado, que prega o Velho Testamento, não, eu estou aqui desse outro lado. Quer dizer, é um verdadeiro camaleão, crente camaleão, que Deus tenha piedade e misericórdia. Tem pessoas que dizem que eu sou crítico com as minhas palavras, quando eu falo assim, na verdade, irmão, eu sou bastante crítico com elementos perversos, maus, homens que não têm nada a ver com a verdade. Porque nós não podemos bater, nós não podemos fazer nada, pelo menos eu tenho o direito de criticar. Eu critico de Satanás, daqueles que vivem fazendo a obra de Satanás. Critico sim. Em o nome de Jesus, eu digo para você, meu irmão, você que tem vontade de morar no céu, aceite essa palavra, caso contrário, você não vai ao céu. Estas são as nossas palavras a você, que Deus tenha misericórdia de você, de nós todos, porque essa lei de Deus escrita nos corações tem que ser conforme o que Jesus disse, conforme o que os apóstolos falaram. Não é essa lei de Deus que alguém diz aí, que tem que estar em pleno vigor, quando na verdade ela passou. Tenha cuidado, tá bom? Passou hoje, você não tem que mais pagar dízimo, você não tem que guardar sábado, você não tem que circuncidar, você não tem que sacrificar, você tem que fazer o quê? Aceitar Jesus de coração e andar com amor no coração, levando a palavra de Deus àqueles que necessitam. Então nós temos aqui o exemplo da palavra de Deus, a missão espiritual da igreja, o dever de pregar a verdade, porque diz a palavra, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Foi o que Jesus disse lá em João, capítulo 18, versículo 36. A única coisa que nós temos que fazer é pregar a verdade, anunciar.
e criticar Satanás, que está aí, veio matar, roubar, destruir, e ele não tem poder para tocar naqueles que são de Deus, mas aqueles que andam se desviando, com os olhos cheios de concupiscências, olhando para o mundo, que querem andar de qualquer jeito. Aí ele diz, não, eu saio daqui e vou para ali para depois me declarar o que eu sou. Que Deus tenha piedade de você, tá bom? Um abraço a todos, em o nome santo de Jesus Cristo. Pai, tenha piedade e misericórdia, se conosco, nos guarde debaixo do seu precioso sangue e nos dê vitória, em o nome santo de Jesus Cristo. Pai, eu te peço e te agradeço, desde agora e para todos sempre. Amém.